Oi, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live. Boa noite, Aldo Lima. Oi, Jane, tudo bem? Boa noite. Olha, tô devendo aí pra gente fazer uma live juntos, hein? Olha isso. Tudo bem com você? Bem-vindos a mais um assunto do nosso duplo e da lei do desdobramento do tempo. Sabe qual que é o tema de hoje? Nós viemos à Terra para consertar o futuro. Ah, ótimo. Isso aí, ô, lindo. Aldo, bem-vindo. Maravilhoso você estar aqui me ouvindo. Isso aí, obrigado. Eigli Magalhães, Mesquita, bem-vindo. Olha o tema de hoje. Esdra, boa noite, bem-vindo. Vocês sabiam que nós viemos à Terra para consertar o futuro? Já ouviu isso? Alguém já ouviu? A Jane eu sei que sabe do assunto, né, Jane? Está por dentro, né? Perfeito, né? Perfeito esse tema, né? Bora consertar o futuro. Trabalho com arquitetura e design interior, trabalhando no escritório de arquitetura. Sei muito bem o que é cultura e o que é bom assunto. E você tem muito conteúdo para mostrar. Oh, obrigada! Nossa, que maravilha! É bom saber que você acompanha e está por dentro do que eu posto. Maravilha, Aldo. Que bom. Osvaldo, boa noite, bem-vindo. Você sabia disso? Que é esta a nossa missão de vida. Nós viemos à Terra para consertar o futuro. Vocês sabiam disso? Tudo que está acontecendo aí, ó, no mundo, aí, essas guerras, essa pandemia, tudo isso daí, vocês sabiam que pode ser consertado, gente? Difícil, assim, de alguém falar, nossa, como assim? Pois é. Isso aí está inserido dentro de um estudo científico da lei do desdobramento do tempo. Para quem conhece, como a Jane e outras minhas alunas aí, ó, o assunto já sabe, né, ô Jane? É possível, é possível consertar o futuro. Já fiz live, já fiz postagem, já fiz vários vídeos falando sobre isso. O que fala dentro dessa lei do desdobramento do tempo? O futuro acontece primeiro do que o presente. O futuro acontece primeiro do que o presente. Oi, Elaine, boa noite. Márcia, Andrada, boa noite, bem-vindos. Sabiam? Se vocês que não está chegando agora, que não sabem do que se trata, e para as pessoas que me acompanham, já viu as minhas postagens, os meus vídeos falando sobre isso. O futuro acontece primeiro do que o presente. Sabiam disso? Mas como assim? E o futuro é possível ser consertado. E nós viemos à Terra para consertar o futuro. É doido isso, né? É de dar um nó no tico e no teco. É de dar um nó no tico e no teco. Como assim? Eu mesma, quando fiquei sabendo disso, oi? Quando eu comecei a estudar sobre isso aí, pesquisar, oi? Como assim? O futuro acontece primeiro do que o presente e nós viemos à Terra para consertar o futuro e o futuro pode ser consertado antes de vivê-lo. Você pode consertar o futuro antes de vivê-lo. Olha que coisa louca, gente. Vamos lá. Para vocês entenderem aqui perfeitamente o que eu quero dizer. Tá vendo essa live que eu estou fazendo aqui com vocês agora? Eu pensei nela, eu pensei
Eu tive a ideia antecipadamente, anteriormente. Eu tive a ideia anteriormente. Eu não criei o futuro primeiro? E agora eu estou só atualizando a ideia, o pensamento que eu tive de fazer essa live. Percebeu aqui como que é? Como que é a criação do futuro? Porém, vamos lá. Eu não ia querer fazer. Eu pensei em fazer. Não vou fazer, não. Não vou fazer essa live, não. O que eu fiz? Consertando o futuro. Eu estou consertando algo que eu não quero fazer. Então, eu não vou fazer. Eu pensei, tive a ideia, mas depois eu falo assim, não vou fazer, não. Chega na hora e fala, não vou fazer, não. O que eu estou fazendo? Consertando o futuro. Se eu tive a ideia antes de fazer, então eu estou criando o futuro antes de vivê-lo. Tá entendendo como funciona? E quando a gente tem um pensamento, o que o Jean-Pierre fala? Quando a gente tem um pensamento, você tem 40 dias para modificá-lo, para você não atualizá-lo. O que é essa atualização? Experienciá-lo, vivê-lo. Você tem um intervalo de 40 dias. Olha, se eu quero viver essa situação ou não. E essa parte que ele fala aí, ó, que o futuro vem antes do presente, no pensamento. Isso mesmo. Não é só no pensamento, tá, ô Jane? Não é só no pensamento, não. Não é no pensamento. Você pensa, você tem um pensamento de algo que você quer fazer. De algo. Eu dou exemplo aqui agora dessa live. Eu tive um pensamento de fazer essa live. Eu pensei em fazê-lo. É algo que eu estou fazendo. Eu pensei em fazer. E aí o que acontece? Eu estou fazendo a live, então eu estou atualizando o pensamento que eu tive. Eu estou, o quê? Trazendo à realidade o pensamento que eu tive. Entendeu, Jane? E isso é para tudo. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Você pode perceber que você não faz nada assim. Às vezes pensa, fala assim, a pessoa vai lá e faz, de repente vai e faz essas coisas. Não, não. Ela não fez, a pessoa não fez de repente. Ela pensou em algo antecipativo, com certeza. A atualização seria a experiência, a colocar em prática aquilo que você pensou. E ó, a gente tem 40 dias para consertar esses potenciais que a gente criou. Entenderam? E essa parte que nós viemos à Terra para consertar o futuro. Quem faz essa parte é o nosso duplo. Enquanto nós dormimos no sono paradoxal, o nosso duplo vai no futuro consertar as besteiras que nós criamos. Olha só, diz a psicologia que a gente tem de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E quanto pensamento ruim que a gente é bombardeado dia e noite. Com pensamentos ruins, com situações ruins. Imagina se isso não for consertado. A situação que a gente estaria vivendo. Já estamos vivendo em situação catastrófica. Isso no coletivo, globalmente. Olha o que está acontecendo pelo mundo, gente. Isso aí é a atualização de potenciais que a humanidade criou no período de 25.920 anos. É como se ajuntou tudo e agora a gente está experienciando e colocando em prática esses acontecimentos. Por isso que está aí esse caos pelo mundo. E isso pode ser consertado. Por isso que eu coloquei o tema desse aqui.
Nós viemos à Terra para consertar o futuro. Como eu conserto o futuro? Quando eu mudo o pensamento, a forma de pensar naquela situação que eu tive um pensamento negativo, um pensamento ruim. Eu sempre falo há muito tempo e é sobre isso, e é estudo científico, é física. O pensamento é energia em movimento. O pensamento não morre, é informação. E o pensamento é criativo. A pessoa morre, mas o pensamento não. Esses pensamentos, eles ficam aí arquivados. Até o Jean-Pierre fala que são 12 portais zodiacais. É como se fosse 12 arquivos zodiacais aonde estão armazenados todas as ideias, todos os pensamentos que a humanidade tiveram durante 25.920 anos. Estão todos arquivados como se fosse bibliotecas universais. Eu também já falei e dei assim a relação desse assunto com que aqueles estudos que falam sobre os arquivos acásticos. O que são os arquivos acásticos? É como se fossem bibliotecas universais. Deus é perfeito em tudo, né? É como se tudo que a humanidade pensou, criou, teve ideias durante todo esse período, tudo está arquivado. Por isso que muitas pessoas que teve, assim como fala, que quase morreu e voltou, passou o nome aqui da minha EQM que fala, né? A pessoa morreu e voltou e fala que tudo passa na frente dela como se fosse um filme. É o que ela pensou, não é só o que ela praticou. É tudo que ela fez, que ela pensou, que ela viveu, que ela experienciou, passa na frente dela. Para vocês verem que não morre. O pensamento não morre. Ele é energia em movimento. Isso é física. Energia em movimento. Pensamento é informação e energia em movimento. E você pode mudar o seu futuro e até o futuro da humanidade se as pessoas soubessem desse assunto, que podem mudar, pode corrigir o que foi pensado. Já dei aqui também exemplos que o Jean-Pierre fala, por exemplo, pensar em assassinato. Em assassinato, pensar em o que está acontecendo, gente, em guerra. Pensar em guerra, em assassinato, em violência. Quem foi a primeira pessoa que criou esse potencial? Já falei em várias lives, para vocês que me acompanham já sabem, né? Para os que estão chegando agora, vocês vão saber. Quem foi que pensou? Foi a primeira pessoa que criou esse potencial, que agora a humanidade só está atualizando. O que é atualizando? Vivendo essa experiência no dia a dia. Atualizando esse potencial, atualizando esses potenciais. Quem foi o primeiro? Caim, que matou Abel. Caim matou Abel. Ele criou esse potencial. E aí, quem entrar em ressonância com esse potencial de assassinato está só atualizando o que foi criado lá atrás com Caim e Abel. Aí o que o Jean-Pierre fala? Para que não aconteça mais e outras pessoas atualizem esse potencial, toda a humanidade deveria apagar da memória e nunca mais pensar em assassinato ou violência ou guerra. Seria o quê? Toda a humanidade. Mas mesmo assim, se você não pensar sobre isso, se você não ficar falando sobre isso, você está tirando essa informação do seu futuro. Você não vai entrar em contato com essa informação, você está tirando do seu futuro.
E aí ele fala que se toda a humanidade não pensassem mais sobre o assunto, não existiria mais. Isso seria apagado do futuro. E quem apaga isso, gente? É o nosso duplo. Ele fala que dentro de 40 dias esse potencial não existiria mais. Os duplos de todas as pessoas apagaria isso no futuro. Este é um exemplo, mas isso cabe para qualquer informação, qualquer situação, em qualquer área da vida. Quando a gente pensa em resolver algo e você pede para o seu duplo resolver alguma situação, você não pode jamais ficar voltando a pensar naquela situação. Vamos supor que você está precisando de dinheiro e aí você pede para o seu duplo lá uma quantia em dinheiro que você quer, que você está precisando, ou que você quer resolver outra questão, pode ser familiar, pode ser afetivo. Você pede para o seu duplo resolver. Nos mínimos detalhes, você não pode voltar a pensar no problema. Porque quando você volta a pensar no problema, você continua a fabricar esse potencial no futuro. Perceberam que você tem que parar de pensar na situação ruim? Quando você para de pensar na situação ruim, aquilo vai se... Como diz dentro da física quântica, aquela energia se dissipa. Ela se dissipa e volta para o vácuo quântico. Ela não vai existir mais para você. Entendeu? Aquilo perde energia. Lembra? Quando você foca em algo, você está pondo energia, você está pondo mais energia naquilo. E quanto mais pessoas pensam sobre um assunto, tem os mesmos pensamentos, quanto mais pessoas pensam sobre aquilo, falam sobre aquilo, movimenta aquilo, sabe assim, alimenta aquilo com informação e mais informação, está o quê? Colocando energia. O que vai acontecer? Mais disso, mais disso. Lembra? Aumenta aquilo que você foca, expande. Eu falo que aumenta a amplitude de energia e aquilo cada vez mais vai aumentando. Pensamento semelhante atrai pensamento semelhante. Se todo mundo está falando em guerra, todo mundo está falando em violência, está falando em morte, quanto mais isso é alimentado, mais disso vai vir. E aí? Nós viemos à Terra para consertar o futuro. O que a gente deve fazer? Parar de alimentar essas informações. Como que eu alimento isso? Oi, Carme, tudo bem? Boa noite. Neuva Santana. Boa noite, bem-vindas. Percebeu que você não pode voltar ao problema? Quanto mais você fala sobre isso, quanto mais você vê sobre isso, mais você está alimentando aquilo. Você está colocando energia. E mais disso você vai ver, mais disso você vai ver. Gente, isso é muito claro, muito claro. Eu já fiz essa experiência no meu dia a dia. Não tem para onde correr, é real. Isso é verdade. Eu vou falar para vocês, algo que aconteceu comigo esses tempos atrás. Parou um pouco, viu? Parou. Tem uma pessoa, um político. Eu tinha um ranço daquela pessoa, um ranço. Sabe quando você não tem empatia pela pessoa? E direto, sempre as pessoas mandavam uma informação para mim sobre o que ele tá fazendo, aquela pessoa tá fazendo. E eu ali, aquele ranço daquela pessoa. Sabe aquela vozinha falando dentro de você? Sabe quem fala isso, gente? É o nosso duplo. Olha o que você está sentindo por essa pessoa. Sabe assim, ó, perceba o que você está sentindo por essa pessoa. Quanto mais você tiver com ranço dessa pessoa, quanto mais você pensar assim sobre ela, mais ela vai fazer algo que você não gosta, que você não se agrada. E mais disso vai vir, mais ela vai fazer, mais vai aprontar. E sabe assim, como se fosse um tapa em mim assim. É verdade, verdade, eu estou alimentando isso. Pronto,
Eu parei, sabe quando eu tirei? Falei, parei. Fiquei neutra para a situação. É claro que a pessoa continua lá com a sua forma de ser, né? Mas aquelas informações que mandavam para mim que ela estava fazendo, parou. Entendeu? Parou. É a mesma coisa para qualquer outra situação. Seja o que está acontecendo no mundo, seja na nossa vida particular. Quanto mais a gente pensa sobre o assunto que a gente não gosta, não quer se livrar daquilo, ou está, sabe assim, com medo, com rancor, com ódio, mais disso vai vir. Porque eu estou criando, eu estou fabricando no futuro esta situação. E aí eu posso consertar o futuro. Quem conserta na realidade é o nosso duplo, mas é através das qualidades dos nossos pensamentos. Quando eu mudo o meu pensamento, eu estou mudando o futuro. É assim que o Jean-Pierre fala que é possível consertar o planeta para melhor. Isso se toda a humanidade tivesse o conhecimento dessa lei do desdobramento do tempo. E qual é a nossa responsabilidade ainda maior? Nós viemos à Terra para consertar o futuro. Soltar para o nosso duplo, deixar que o nosso duplo conserta o futuro. E ainda ele fala que de dia nós fabricamos os potenciais e à noite, enquanto nós dormimos, no sono paradoxal, o nosso duplo vai no futuro corrigir aquilo de maléfico que nós fabricamos durante o dia. Não só os nossos potenciais, mas também de toda a humanidade. E como a gente faz isso? Em conexão com o nosso duplo. Por isso que eu faço até as práticas de quarentena. São 40 dias de prática, fazendo práticas de conexão todas as noites com o nosso duplo. Acabei de fazer uma agora. Agora há pouco acabamos de fazer uma prática de conexão com o nosso duplo. Quem é o nosso duplo? É o nosso eu desdobrado. Você não é só você. Você vive em dois, que está em dimensões diferentes. Você está no físico e o seu duplo está no espiritual. Você cria aqui, através do pensamento, você envia a informação para outro espaço-tempo, onde está o seu duplo vai buscar a informação e traz para você no futuro, no presente. Nós criamos através do pensamento, passamos a informação para o nosso duplo e o nosso duplo vai buscar informação no futuro. Corrigir o futuro. Eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo o meu futuro. Tem muitos estudos sobre isso, gente. Física quântica, lei da atração, lei do desdobramento do tempo, só falam de formas diferentes, mas tudo chega ao mesmo ponto. Pensamento é criador, pensamento é energia e informação. Pensamento é energia em movimento e pensamento não morre. Informação não morre, energia não se acaba, ela só se transforma, mas não se acaba. E a gente pode mudar a energia pela qualidade dos pensamentos. A nossa responsabilidade é que viemos à Terra para consertar o futuro, deixar aberto esse campo, essa informação para que o nosso duplo conserte tudo que foi fabricado. E olha só, nós estamos num período catastrófico.
É aqui que a gente deveria ter maior conexão com o duplo, justamente para consertar tudo que está acontecendo por aí. De ruim, para que isso a gente não venha a atualizar esses potenciais da nossa vida. Estão entendendo, gente? Eu vou encerrar por aqui. E aí, se vocês quiserem aprofundar no assunto, saber mais detalhe sobre a lei de desdobramento do tempo e sobre o duplo, aí na minha bio tem um link das aulas online, tem o link do grupo do WhatsApp, e aí você pode acessar lá e participar para se aprofundar no assunto. Gente, isso aqui não é misticismo, não tem nada a ver com religião, é pura ciência, é puro estudo científico, que foi comprovado, ele provou cientificamente a existência do duplo, a saída do nosso corpo energético. E aonde vai? Aonde está o nosso corpo energético enquanto a gente dorme? Passeando pelo universo, indo atrás das respostas das nossas questões, para vocês terem uma ideia. Ok? Obrigado por vocês estarem me assistindo, Lourdes, Espaço Luz Infinita, Leonardo, Lorena. E dá uma olhada aí, ó, nos meus vídeos, tem umas playlists lá no meu canal no YouTube, de palestras, conferências do Jean-Pierre, e também sobre o duplo. Lá tem uma playlist só do duplo quântico, para vocês entenderem bem esse assunto. E as aulas online, o link está na bio. Eu faço uma relação do estudo científico e a Bíblia. O que tem a ver? O que tem a ver o final do desdobramento do tempo, o final dos tempos, com o Apocalipse? Que eu falo que o Jean-Pierre, ele desvendou cientificamente o Apocalipse. E lá nas aulas eu explico sobre isso. O que ele fala sobre a lei de desdobramento do tempo, sobre o final do ciclo do desdobramento do tempo e do Apocalipse. Lá eu explico detalhadamente e bem profundo sobre isso. Tá ok, gente? Beijo no coração de todos e boa noite, bom final de semana. Até mais.